gente vai falar sobre a intoxicação por causa de alimentos e de água contaminada. Isso é algo que já é muito comum no nosso país. E a situação de calamidade, os alimentos que foram expostos à chuva, por exemplo, a enxurrada, as pessoas que estão com água sem acesso à água bem tratada e acabam tendo contato com a água da chuva, há muitas formas de contaminação. Mas isso é algo muito comum no nosso país. As viroses, como a gente costuma falar, essa história de diarreia, vômito, virose, a gente já se acostumou tanto que nem dá tanta importância quase mais. Mas será que é assim? Hoje é o Dia Mundial da Saúde Digestiva e a gente vai pensar mais sobre esse assunto. Você que nos assiste, fique atento e pode compartilhar suas perguntas, inclusive se tiver alguma, 99801-1242, código de acesso 11. Esse é o tema que a gente vai conversar no programa Viver é Melhor. A gente recebe agora a nossa convidada, a doutora Débora Dourado Poli. Doutora Débora, boa tarde, por favor. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui, doutora. Obrigada. Por favor. A doutora Débora é gastroenterologista, médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em gastroenterologia clínica pela Universidade de São Paulo, médico assistente nos hospitais Sírio-Libanês, São Luís e Vila Nova Star, atua na formação de médicos residentes no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Nossa convidada de hoje. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. E a senhora se formou no Rio Grande do Sul, a senhora é de lá, a família é de lá? Eu sou de Porto Alegre, minha família está toda lá e eu fico até emocionada de ver esse apoio todo. Isso é muito importante porque a gente tem contato direto com as pessoas lá no Sul e realmente é bastante importante. É muito impactante. É. E a senhora tendo família lá, ficando aqui, e a gente entende como isso impacta a gente. Mesmo não estar lá, pode até ser um motivo de angústia nessas horas, né, doutora? Dá vontade de estar junto com a família. Exato. Eu me formei lá, eu tenho todos os meus colegas e minha família está toda bem, graças a Deus, mas a gente tem contato direto e realmente a vontade é de estar ajudando, mas a gente sabe que tem muita gente boa, e mesmo distante a gente consegue dar algum apoio. E nessa hora a solidariedade em todas as frentes se torna esse braço que vai um pouco mais longe. A senhora não está lá, mas faz esse acompanhamento, traz a sua família também, esse carinho, e cada um vai ajudando como pode. A gente vê nesse momento como é isso que conforta o nosso coração. Agora, doutora, a situação do Rio Grande do Sul, a gente vê que há muitas preocupações, e na área da saúde muitos temas vieram. Leptospirose, a gente já falou aqui e já tivemos muitos casos confirmados, inclusive de mortes por leptospirose. Picadas de animais peçonhentos, as pessoas estão caminhando. O tétano, as pessoas estão mexendo nos materiais das casas, no entulho, e aí os pregos, todos esses materiais enferrujados. Várias doenças que vão surgindo. E, claro, a gente não podia deixar de pensar na contaminação por água, com condições dentro do melhor possível, mas as pessoas estão mexendo em água suja, e os alimentos ficaram expostos e sempre vem essa dúvida, pode consumir, não pode? O que traz de preocupação esse cenário do ponto de vista da gastroenterologia, doutora? Isso é um ponto bastante importante, não só nesse momento de crise, de calamidade, mas no dia a dia. A gente precisa cuidar com os alimentos, principalmente os alimentos que vão ser consumidos frescos e com a água. Independente de qualquer situação, alimentos frescos, salada, qualquer comida que a gente vá comer crua, a gente precisa sempre ter o cuidado de higienizar, lavar bem, de preferência usar alguma daquelas soluções de cloro, que existe até uma fórmula caseira com água sanitária diluída, a gente usa algumas gotinhas na água, deixar de molho as verduras, saladas, porque isso vai ajudar a reduzir a possibilidade de contaminação, tanto de bactérias quanto de vírus. Uma pergunta, só interrompendo o raciocínio. Se a pessoa estiver numa condição em que ela não tem como garantir essa higiene, é melhor não consumir alimentos crus? Se tiver a opção... Por exemplo, lavar bem uma salada, eu não vou conseguir, não tem água corrente. A gente sabe que muitas cidades ainda não têm o saneamento básico restabelecido.
é melhor com alimentos cozidos. A melhor, alimentos cozidos, Tá. sempre. Alimento bem cozido vai ajudar nessa diminuição do risco de contaminação. Tá. Né? Se a gente conseguir filtrar a água e ferver, e aí tem que ter o cuidado, né, de ferver, deixar ela borbulhando por no mínimo 1 a 2 minutos, a gente, em geral, tem uma água que pode ser consumida. Tá. Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade de ferver a água, passar no filtro, né? Mas esse é o cenário ideal. Estamos na dúvida, essa água é potável, eu posso consumir essa água? O ideal é filtrar e ferver por no mínimo 1 a 2 minutos. Não é o tempo que eu liguei o fogo, depois que ela começou a ferver, a gente deixar por no mínimo 1 a 2 minutos, o ideal é um pouquinho mais até, e aí aquela água tá boa para ser consumida. Quais são as doenças que podem surgir pela ingestão de água ou alimentos contaminados nesse contexto de enchentes? Tá, então assim, a gente tem infecções por principalmente 3 tipos de micro-organismos, né? Os parasitas, os vírus e as bactérias. Qualquer situação de contaminação, em que a gente não tem uma higiene adequada, esses três micro-organismos podem estar presentes nos alimentos. Eles vivem com a gente parte desse ponto, eles no convivem conosco. Ambiente, exatamente. E eles tendo uma oportunidade, eles se proliferam. Exatamente. E é justamente a higienização, o cozimento dos alimentos que a gente vai eliminar esses micro-organismos para poder consumir um alimento seguro. Essa contaminação por parasitas, bactérias ou vírus, elas geralmente provocam problemas específicos. As viroses, como a gente nomeia tudo, os médicos adoram, né? Tudo pra gente virou virose. Ou podem ser doenças crônicas. Pode mudar um pouco as características, os sintomas. A grande maioria de infecções são infecções, né? O micro-organismo entra e a grande maioria, o mais comum é vírus e bactéria que vão causar esse quadro de dor abdominal, náusea, vômito, diarreia. Geralmente bactéria dá um quadro um pouquinho mais exuberante, um pouco mais de febre, pode até ter algum sangramento nas fezes. Os vírus geralmente têm aquele quadro comemorativo de virose mesmo, nariz correndo, um pouquinho de dor de garganta, um certo mal-estar, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal. E os parasitas, os vermes mesmo, às vezes a gente pode ter isso um pouco mais prolongado. Geralmente eles não dão um quadro tão exuberante e aí pode ser um pouquinho mais leve e um pouco mais prolongado. Mas é tudo muito parecido e assim, para a gente fazer um diagnóstico e confirmar A, B ou C, precisa de exames. Às vezes demora um pouco. E na maioria das vezes não muda muito, porque o que a gente precisa fazer na grande maioria das vezes é repouso, ter uma boa alimentação, mais levinha, hidratar bem, para não ficar desidratado e deixar que o próprio corpo se restabeleça. Mesmo quando a gente fala das bactérias? Mesmo nas infecções bacterianas, na grande maioria das vezes a gente não precisa usar medicamento. Algumas situações mais graves, mais persistentes, aí a gente vai usar antibiótico. Existe remédio antiviral também, que funciona para algumas infecções virais, mas na grandíssima maioria, pessoas saudáveis previamente, a grande maioria não vai precisar de nenhuma medicação específica, a não ser esses cuidados dos sintomas. De repouso, hidratação. Na maioria, vamos dizer, eu acho que, sei lá, em torno de 90% das pessoas não vão precisar um tratamento específico. E essa conscientização é importante porque a gente está pensando muito num contexto do Rio Grande do Sul, mas a gente tem que lembrar que o Brasil ainda é um país em que saneamento básico não chega a todas as casas. E esses problemas já existiam antes e continuam ocorrendo em muitas regiões em que as pessoas não têm acesso ainda,
ou o descarte do esgoto de forma segura e tratada, e a água também. Então, esses problemas já são de uma incidência muito grande no nosso país, né, doutora? Exatamente, exatamente. Numa situação de calamidade, isso fica muito mais evidente, muito mais exacerbado. Mas sim, todas as localidades em que a gente não tem o esgoto propriamente estabelecido, e no Brasil isso é a realidade de muita gente, né? É o nosso dia a dia. A gente sabe que isso acontece com muita frequência, contaminação pela falta de saneamento básico mesmo. E a gente chama atenção disso porque se você vive nessa situação, se você mora numa cidade menor, a gente sabe que o Brasil tem muitos países dentro de um próprio, a situação de acesso à saúde, a saneamento, a todas essas questões é muito diversa no nosso país. Tome cuidado com esse tipo de situação e observe esses sintomas. E aí a gente vem para uma parte da conscientização do dia de hoje. Os problemas de saúde digestiva, esses de enjoo, vômito, ou até outros, e aí a gente vai começar a entrar nos nomes de algumas doenças bem conhecidas da população, eles são muito frequentes. E em especial, a gente vai trazer aqui um dado para você ter uma noção do quanto isso pode a gente tratar com menos importância. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que, da Organização Mundial de Gastroenterologia, que 20% da população apresenta algum problema gastrointestinal. Mas desses 20%, 90% não procura médico. Se trata por conta própria. E a gente tem aí outras pessoas que têm, por exemplo, um refluxo, ou que tem uma gastrite, que a pessoa toma o mesmo remédio a vida inteira e não volta ao médico, ou que nem vai ao médico para pegar receita, compra um Prazol da vida e toma para sempre e não faz o tratamento. Tem muitos comportamentos que a gente precisa esclarecer, porque esse tipo de atitude pode estar mascarando problemas que podem se tornar graves ou ainda que poderiam ser tratados de verdade e não apenas sustentados. A pessoa vai só medicando ali para tentar ficar bem, mas não vai tratando. A conscientização do povo, doutora, sobre como a gente não pode tratar assim, então, não é nada não, é só um enjoo, não é refluxo, é assim mesmo. A gente precisa olhar com um pouquinho mais de carinho para a saúde gastrointestinal, né, doutora? Precisa. Eu acho que são duas coisas importantes que a gente precisa falar. Uma é conscientização da sua saúde e de procurar ajuda, a coisa não está melhorando, não tentar fazer por conta própria e sim tentar entender exatamente o que está acontecendo, isso é muito importante. Mas a outra coisa que foi falado também no início do programa é a gente se conscientizar e a gente se cuidar. Então, ter uma boa alimentação, ter um momento de tranquilidade na hora de se alimentar, cuidar com a dieta, com o que come, cuidar com o corpo, atividade física, uma boa noite de sono. Isso tudo vai interferir nesses sintomas digestivos e a gente precisa estar atento para essa prevenção, né? Se cuidar e se a coisa não está indo bem, realmente procurar atendimento, procurar entender o que está acontecendo para poder fazer o tratamento correto e dar o andamento mais certo. O estômago, não só o estômago, mas a gente vai centralizar, ele sofre o impacto do que a gente faz com o restante do corpo. Sim. Porque assim, a atividade física, não sei o que a atividade física tem a ver com a digestão. Tem a ver. Vai fazer diferença. Tem. E a história que o intestino, que o trato digestivo é o segundo cérebro, isso é verdade, né? A gente tem muitas terminações nervosas, isso tudo está conectado com o cérebro da gente. Então, o funcionamento, todo o tubo digestivo, desde o estômago até o intestino, a gente tem camada muscular, a gente tem a parte nervosa. Então, tudo que a gente faz para o corpo da gente vai se refletir na saúde do aparelho digestivo, né? Então, comer bem, estar bem, dormir bem, fazer atividade física, isso gera um bem-estar global que vai se refletir também no estômago, no intestino, né? No corpo todo. Mas principalmente no trato digestivo a gente percebe, sente isso com mais facilidade. Se tem algo hoje, doutora,
que as pessoas reclamam muito e que realmente a gente tem visto os médicos apontando como um fator muito preocupante, prejudicial à saúde, é o nosso estilo de vida e o estresse que as pessoas vivem. As muitas pressões, o estresse aqui como algo realmente que adoece. O estresse, em certa dose, ele faz parte da vida, mas a gente está adoecendo por causa do estresse. Aí vem aquela história, minha gastrite é nervosa, fiz exame, não tem nada, mas eu continuo sentindo todos aqueles fatores, assim, sintomas e sinais associados. Isso existe, doutora? Gastrite nervosa é realidade? O que as pessoas têm, que elas não aparecem nada em exame, mas elas continuam com todos os sintomas? Então, é realidade, isso é uma coisa bem importante. A gente, né, nome técnico, a gente não chama de gastrite, é que tem esses termos que a população usa para conseguir, né, identificar o que está sentindo. Caracterizar o que sente. Né? Porque gastrite em si é um achado de endoscopia. Eu preciso fazer um exame de endoscopia, olhar e ver se tem uma área mais avermelhada, tem alguma feridinha lá por dentro. Isso eu vou chamar de gastrite. Mas eu posso ter todos esses sintomas, sensação de má digestão, o estômago estufado, comi um pouquinho e parece que comi um monte, dor, azia, queimação, um intestino que funciona mais e tem diarreia, um intestino que funciona menos e aí tem o intestino preso. Eu posso ter todos esses sintomas simplesmente por alteração de funcionamento. Como eu falei, a gente tem todo o trato digestivo, são órgãos complexos que têm musculatura, que tem uma série de fatores que a gente vai ter sintomas por alteração de funcionamento, o estômago que fica mais parado, que não movimenta adequadamente, e isso pode estar diretamente relacionado com a parte emocional, estresse, ansiedade, depressão, traumas passados, tem uma série de fatores emocionais que podem estar muito relacionados com os sintomas digestivos. A pessoa não tem uma gastrite em si, mas ela tem as alterações do funcionamento gastrointestinal. Exatamente. Que uma gastrite também provocaria. Exatamente. O que a gente vê, isso é muito de protocolo de pesquisa, mas existem estudos mostrando o funcionamento do cérebro, áreas ativadas do cérebro relacionadas com sintomas, principalmente dor, mas com essas alterações digestivas. Inclusive, tratamentos de psicologia, psicoterapia, meditação, fazendo com que a pessoa tenha uma melhor conscientização do corpo, melhor controle e, com o passar do tempo, com essas terapias, melhora dos sintomas. Então, não é mito. O nome gastrite não é o mais adequado. A gente tem outros termos, dispepsia, síndrome do intestino irritável. A gente tem termos técnicos, mas sim, ter sintomas, isso não é uma invenção, não é uma coisa mentira. Que as pessoas estão inventando. É real, as pessoas realmente têm sintomas, mas são o que a gente chama de alterações funcionais. É por uma alteração de funcionamento que tem muito a ver com a parte nervosa e com a parte de estresse, ansiedade, a parte emocional. A impressão que eu tenho é de que muitas vezes as pessoas, quando têm esses sintomas, ou que tem gastrite mesmo, refluxo, que a sensação que elas têm é que assim, é assim e eu vou viver desse jeito. E elas se adaptam, criam as suas rotinas, muitas vezes com medicamentos ou os hábitos do dia a dia. E esse tipo de atitude, é assim mesmo, doutora? Esse tipo de atitude pode ser prejudicial para as pessoas a longo prazo? Então, depende muito do que a gente está falando, porque os sintomas se confundem. Então, sintoma de refluxo, azia, queimação, a sensação de que volta, isso pode ser realmente refluxo e aí tem muito a ver com alimentação, com maus hábitos alimentares. E o refluxo a longo prazo pode trazer algumas consequências, sim. Mas também pode ser os mesmos sintomas relacionados com o estilo de vida, estresse, ansiedade. A gente não vai ter nenhuma consequência física a longo prazo, mas qualidade de vida fica pior. Existem estudos demonstrando isso. Pessoas com síndrome do intestino irritável têm qualidade de vida ruim, comparável com pessoas que estão tratando de câncer fazendo quimioterapia. E isso
Tem tratamento, tem coisas a fazer e às vezes deixar e não procurar, isso vai gerando um acúmulo de maior estresse e piora na qualidade de vida que não é que não a gente precisava. tem que fazer, que não precisava, exatamente. Então, assim, não que isso vá se transformar num câncer, numa doença mais grave, não. Mas existem tantas coisas que a gente pode fazer e não só medicamentos, né, que é bacana sair da sua areazinha, às vezes é muito confortável, manter a rotina, não deixar de fazer aqueles hábitos que às vezes são hábitos ruins, e às vezes é difícil a gente procurar uma vida mais saudável, mas vale a pena. O retorno que a gente vai ter com isso é importante. Dá para ver que é importante que a pessoa saiba exatamente o que é que ela tem. Porque a senhora falou, são sintomas que podem ser tanto de um refluxo, que aí é realmente funcionamento, que precisa ser ajustado, ou pelo estilo de vida. O que a pessoa sente é a mesma coisa. Ela precisa de um diagnóstico, então, para saber o que compensa, porque às vezes vai ter que tomar remédio sempre mesmo, mas com orientação e acompanhamento, ou não, ela vai ter que mudar os hábitos, porque não há remédio que resolva o excesso de alimentação, por exemplo, antes de dormir. Exatamente, exatamente. É importante a gente entender e aceitar. Às vezes eu tenho um diagnóstico de refluxo. O refluxo é um pouco difícil de tratar porque precisa mudança de estilo de vida. Às vezes eu tenho um diagnóstico de dispepsia. Dispepsia também é difícil de tratar porque precisa mexer com essa parte emocional, às vezes alguns traumas e mudança de estilo de vida. Mas a gente conseguir diferenciar o diagnóstico, entender, aceitar e buscar melhorar aquela condição, eu acho que é bastante importante. A gente avançou bastante no conhecimento das doenças, porque a senhora está falando de nomes de doenças que há alguns anos a gente não escutava tanto assim. A dispepsia, ou intestino irritável, a doença celíaca, intolerâncias todas, tudo isso ficou muito mais forte nos últimos anos. A gente está aumentando em conhecimento de diagnóstico e de tratamento, doutora? Sim, principalmente conhecimento e diagnóstico. As pessoas estão tendo mais acesso às informações, às redes sociais, e a medicina mesmo avançou. Até, sei lá, 30, 40 anos atrás existia essa confusão, úlcera provocada por estresse. Isso hoje em dia a gente sabe que não é verdade. Tem uma úlcera, tem outras causas, não é o estresse. Os sintomas podem ser os mesmos, mas as causas são diferentes e hoje em dia a gente tem esse entendimento e as pessoas cada vez mais têm acesso a esse conhecimento que para mim é muito importante. Eu acho que quanto mais as pessoas souberem e tiverem acesso à informação, as pessoas têm mais instrumentos para se cuidar, para se tratar, de melhorar a sua qualidade de vida. Quais sintomas eu deveria observar para ter uma avaliação se meu funcionamento gastrointestinal está bom e que eu poderia contar para um médico na hora de pedir esse diagnóstico? Porque às vezes o médico vai fazer algumas perguntas, então a gente já pode observar antes. O que para o médico importa como sinalização de que está funcionando tudo muito bem? Então, a gente precisa ver coisas que incomodam, atrapalham o meu dia a dia, incomoda na minha rotina, me tira do meu ritmo normal. Isso precisa ser contado para o médico. Qualquer sintoma que seja, dor, azia, mau funcionamento do intestino que funciona demais ou que funciona de menos. Remédios que mudaram, escuto muita gente falando, tal remédio prende meu intestino. Então, isso também, né? O que acontece na alimentação, tal comida piora, tal comida melhora, tal momento, estou de férias, tudo melhorou, voltei para o meu trabalho, voltei a ter os meus sintomas, Então, assim, é muito do dia a dia da pessoa. O paciente precisa prestar atenção em si e ver, isso me incomoda, isso me faz mal, isso eu gostaria... mudando minha rotina, por exemplo. Eu gostaria que não existisse, me faz acordar. Sintomas e sinais de alerta, coisas que fazem a pessoa acordar,
Sangramento nunca é normal, dor persistente, dor importante, sintomas que persistem mais de 30, 40 dias. Esses são sintomas mais chamativos que a gente precisa procurar um médico para ver o que está acontecendo. Agora, para a gente concluir a conversa, a senhora estava falando sobre que nem sempre essas doenças vão se transformar num câncer, porque a população sempre se preocupa mais com quando a gente vê câncer na conversa, mas o câncer, os cânceres relacionados à parte gastrointestinal ainda são muito frequentes no nosso país, não é, doutora? São muito frequentes e existe todo um protocolo de check-up, colonoscopia, endoscopia uma vez na vida é interessante fazer, os cuidados com a alimentação, cada vez mais a gente vê que prevenção tem a ver com alimentação, atividade física, e isso é a maior novidade, que tem saído pesquisas robustas mostrando que quanto mais atividade física, menor o risco de doenças, inclusive como câncer. Mas como exercício? Sim. Indiretamente a gente vai ter outros benefícios de inflamação, de melhor distribuição da parte metabólica, e isso interfere no câncer. Então, assim, cuidar da saúde como um todo, preventivamente, é muito importante, inclusive para o câncer do trato digestivo. E assim a gente conclui o Viver é Melhor de hoje, reforçando algo que não é novidade. Vamos combinar que todo mundo aqui já ouviu de algum médico: atividade física, alimentação saudável, controlar o estresse, tentar dormir o melhor possível. A gente sabe, a gente não vai achar, a gente tem que desistir se alguém ainda tem essa intenção de achar algum médico que não recomende isso. Não tem como, porque isso muda tudo na nossa saúde. O cuidado com a saúde interior, saúde mental, a saúde da alma, isso é importante para todo mundo. E é assim que a gente conclui o Viver é Melhor de hoje, reforçando que você que está tentando melhorar os hábitos, fazer uma mudança na sua vida, continue. Vale a pena, é um esforço que realmente compensa. Doutora, muito obrigada pela presença no Viver é Melhor de hoje. Seja sempre bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Débora Dourado Poli, gastroenterologista, médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em gastroenterologia clínica pela Universidade de São Paulo e médica assistente nos hospitais Sírio-Libanês, São Luís e Vila Nova Star, e atua na formação de médicos residentes do Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, nossa convidada hoje. Agradecemos a doutora, agradecemos a você que continua na nossa audiência e com essa reflexão. A gente falava no começo do programa sobre cada um cumprir o seu papel. Os médicos mostram pra gente, olha, os bons hábitos são importantes, os seus exames mostram isso, aquilo. Agora, mudar os hábitos, levantar do sofá e fazer atividade, cuidar da alimentação, isso é com a gente. Então, que nós consigamos ter esse carinho, esse cuidado para fazer bem pra gente e também fazer bem para os outros, até porque não tem como a gente fazer a diferença na vida das pessoas se a gente também não está bem. A gente vai ser muito melhor se nós estivermos com saúde, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Então precisamos entender que cuidar de nós mesmos também é importante para que nós possamos ajudar quem está ao nosso lado.